Vamos falar de Frankenstein, de Mary Shelley. E olha, essa obra é muito mais do que só uma história de terror, viu? É um mergulho profundo na ambição, na solidão e principalmente nas consequências daquilo que a gente cria. E é exatamente para responder às grandes perguntas desse clássico que estamos aqui hoje. É com essas palavras que Victor Frankenstein descreve o momento da criação. Percebe? Não tem nenhuma alegria aí, só o puro começo de um pesadelo. É exatamente aqui que o sonho da glória se choca com o horror da realidade. E essa pergunta aqui ecoa do início ao fim do livro. O que acontece quando o poder de dar a vida não vem junto com a responsabilidade de cuidar dela? É essa questão que a gente vai desembolar agora. Ok, vamos à primeira pergunta que não quer calar. Por que cargas d'água o Victor Frankenstein foi fazer isso? Qual era a motivação real dele para criar vida a partir do nada? A resposta, gente, está toda aqui. Uma ambição que beirava o divino. Victor não queria só o avanço da ciência, não. Ele queria ser um deus. Ele queria ser adorado por uma nova espécie que deveria a própria existência a ele. Era um sonho de glória, de poder absoluto. E este slide já responde a outra pergunta crucial. Se ele criou, por que abandonou? Simplesmente porque a distância entre o sonho e a realidade era um abismo. Naquele segundo em que a criatura abriu os olhos, a fantasia de um ser perfeito, grato, desmoronou. A única reação do Criador foi nojo e pavor. E ele foge, deixando a sua criação completamente sozinha no mundo. Agora, vamos virar a página e focar na criatura. Como é que ela se virou nesse mundo para o qual não foi preparada? Como se aprende a existir quando não se tem ninguém para ensinar? Tenta imaginar isso. Nascer já adulto, sem nenhuma memória, sem linguagem, sem nada. A criatura começa como uma tela em branco, aprendendo o que é o mundo do jeito mais básico possível, sentindo as coisas, mas sem entender o que elas significam. É uma existência de puro instinto e confusão total. E essa jornada é simplesmente fascinante. A criatura não só sobrevive, como se educa sozinha. De um ser que apenas sentia as coisas, ela se transforma num ser que pensa, que aprende sobre amor e família só de observar os outros de longe. Mas aí vem a parte trágica. Junto com o conhecimento vem a dor da autoconsciência, a dor de perceber que para todo mundo a aparência dela era tudo o que importava. E isso nos leva direto para a próxima pergunta. O que fez a criatura se tornar má? Se ela desenvolveu sentimentos, se tudo que ela queria era uma conexão, de onde veio tanta violência? A melhor resposta vem da boca da própria criatura. Ela deixa claro, a natureza dela não era má. Pelo contrário, era boa. A maldade não nasceu com ela, foi uma consequência direta, uma resposta ao sofrimento e à rejeição constante que ela enfrentou. E essa linha do tempo aqui é a prova disso. É uma espiral de crueldade, uma porrada atrás da outra. No nascimento, o abandono. Na primeira vez que tenta contato, violência. Quando finalmente sente amor por alguém, é expulso. E no ato mais nobre de todos, ao salvar uma vida, a recompensa é um tiro. Cada porta fechada, cada gesto de bondade retribuído com ódio foi um tijolo na construção do monstro. A vingança da criatura, claro, gera uma reação em cadeia. E agora a gente inverte a pergunta. O que fez Victor, o criador, se tornar um monstro também? É incrível como a jornada de Victor começa a espelhar a da sua própria criação. Enquanto a criatura foi consumida pela miséria da rejeição, Victor é devorado pela culpa e pelo luto. No fim, os dois acabam movidos pela mesmíssima coisa, um desejo cego e destrutivo de vingança. E aqui está o ponto crucial. A linha que separava o criador da criatura simplesmente desaparece. Victor, o cientista brilhante, o gênio, já não define sua vida pela criação, mas sim pela vontade de destruir seu inimigo. Esse slide mostra perfeitamente essa queda livre. O homem que sonhava em ser um deus, em pisar o céu, acaba preso no seu próprio inferno particular, caçando a coisa que ele mesmo trouxe ao mundo. A sua ambição o transformou tanto quanto a rejeição transformou a sua criação. Agora vamos falar de um detalhe que, na verdade, é a chave para entender a história toda. O subtítulo do livro, ou o Prometeu Moderno. Por que essa referência é tão importante? Bem, primeiro, vamos lembrar do mito. Prometeu foi aquele titã que desafiou os deuses, roubou o fogo, que é um símbolo de conhecimento, de poder, e deu-o para os humanos. A punição dele foi terrível e eterna. A história é, no fundo, um grande alerta sobre os perigos de querer passar dos limites. E aqui está o pulo do gato. Victor é o nosso Prometeu moderno.
Ele também roubou um tipo de fogo divino, o segredo da vida. Só que a punição dele não vem dos deuses lá de cima. A punição dele vem da própria criação, que se volta contra ele. A consequência do seu ato é a sua própria destruição. E então a gente chega na pergunta final. Depois de toda essa tragédia, qual é a mensagem? Qual é a moral da história? O que Frankenstein ainda tem a nos ensinar hoje em dia? As lições são muitas e, sinceramente, mais atuais do que nunca. A história é um alerta gigante sobre a busca pelo conhecimento sem ética, sobre a nossa responsabilidade com tudo aquilo que a gente cria, seja a inteligência artificial, seja a arte e, talvez o mais importante, sobre como a falta de empatia e o preconceito podem literalmente criar os monstros que a gente tanto teme. E no fim das contas, a obra não entrega uma resposta fácil, de bandeja. Ela joga essa pergunta no nosso colo. A culpa é do cientista que brincou de Deus e depois lavou as mãos? Ou é da sociedade que, por puro medo do que é diferente, negou à criatura qualquer chance de ser boa? A reflexão, com certeza, continua.